Entrou. Oi pessoal, me escutando? Todo mundo me escutando? Vê se vocês estão escutando o som do violão. Ainda. Entrou, gente. Tablatura de cativar, pessoal. Tá tudo bem então? Tudo ok? O pessoal tá te dando boa noite. Boa noite. Good evening. Good night. Vou começar para nós começarmos a nossa palestra mais com uma música, né? Para energizar o nosso ambiente, nossos ouvidos, nosso coração. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, por tentar cativar, viver perto de alguém. Por tentar cativar, viver perto de alguém. Eu não tenho muita certeza, já são 7h30, acredito que tenha faltando 1 minuto. E eu vou cantar o hino da casa. 7h29. Oi, fraternidade, nosso lema será operários da caridade, nossa obra ninguém deterá. No Evangelho do Cristo aprendemos a amar e a sofrer. Por amor fazemos isto, nossa obra ninguém deterá. Irmãos espíritas cristãos, somos fortes na luta e no amor, trabalhando com muito afã.
conhecer a miséria e a dor dos caminhos da caridade, haveremos de encontrar espinhos, mas com Jesus na verdade jamais ficaremos sozinhos. Boa noite, senhores, senhoras, queridos irmãos espíritas, jovens, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Aproximadamente 2 milênios atrás, caminhava à beira do mar da Galileia um profeta, denominado Jesus de Nazaré. Recebeu este sobrenome por ter nascido nesta cidade. E os seus discípulos, vendo que uma grande multidão chegava, alertou ao mestre que pudessem despedir a multidão, pois o dia já estava em declínio. E eles teriam que ir às aldeias próximas buscar alimentos e se aquecerem. O Divino Mestre respondeu: dai-lhes vós de comer. Obviamente, o discípulo não entendeu a sua resposta. E ele respondeu: mas, mestre, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Para começarmos, é importante lembrar que eu não tenho nenhuma pretensão em esgotar nada. Estamos aqui para tentar captarmos o máximo as faces bíblicas, captar a simbologia do texto, captar o espírito da letra. O que está na entrelinhas do texto. Este é o nosso objetivo hoje. Captar o espírito da letra. Pois Paulo de Tarso disse um dia: a letra mata, o espírito é que vivifica. E continuando o relato bíblico, Jesus pediu para que trouxesse o alimento, abençoou e dividiu, partilhou este alimento com seus discípulos e os seus discípulos com a multidão. Que, relatando o texto bíblico, eram aproximadamente 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Jesus fez os seus ensinamentos, realizou o seu ensinamento, e quando os seus discípulos voltaram com 12 cestos cheios do que sobrou. E Jesus falou: recolha tudo para que nada se perca. Após isso,
Jesus pediu para que seus discípulos entrassem no barco e fossem para outra margem do mar da Galileia, conhecido como Tiberíades, precisamente no lago de Genezaré. Ele falou: vão, que vou depois, pois quero me despedir das pessoas. Despedindo das pessoas, Jesus subiu ao monte para orar. Estando por lá a noite toda. O barco de seus discípulos era fortemente batido pelas ondas, pois o vento era contrário. E isto que estou falando acontecia na 4ª vigília da noite, quando Jesus veio ao barco caminhando sobre as águas. E quando seus discípulos, já exaustos de tanto remar, durante tanto tempo, viram aquilo e gritaram: é um fantasma! Jesus respondeu: tenha bom ânimo, acalme-se, sou eu. E Pedro, tomando a palavra, falou: mestre, se é realmente tu, deixe-me ir andando até você sobre as águas. E Jesus falou: vem. E Pedrão, ousado, começou a caminhar em direção a Jesus. Quando de repente sentiu a força de um vento, teve medo e começou a afundar. Ele exclamou: Senhor, salva-me. Jesus falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Estendendo sua mão, o retirou do fundo do mar e levou para o barco em segurança. E assim que eles entraram no barco, o vento acalmou. Todo este relato, irmãos, está em Mateus 14, entre 15 e 33. Nós vamos, através da luz espírita, através das chaves da codificação espírita, tentar captar alguma simbologia deste texto. Porque, como sempre venho dizendo nas palestras, o Espiritismo, a terceira revelação, ele veio complementar, tornar inteligível o que Jesus falou. Porque Jesus, tudo que ele ensinou, a essência de seus ensinamentos não é material. A essência do ensinamento de Jesus, ela é espiritual. Mas como o nosso nível moral de hoje é lamentável, conseguimos captar muito pouco de seus ensinamentos espirituais. Precisamos de analogias, precisamos de comparações, de parábolas. O que quer dizer isso? Comparação, parabolar. Vem do verbo parabolar, quer dizer isso, comparação. Então, retornaremos ao texto com a reflexão de retirarmos o espírito da letra.
o seu discípulo perguntou a ele se ele pudesse despedir as pessoas para que elas pudessem buscar alimentos, e ele falou: dá-lhes vós de comer. Ele falou para o seu discípulo: dê o melhor de você para as pessoas. Ele não se dirigiu apenas a alimento físico. Ele se dirigiu ao amor, à caridade, à benevolência dos seus discípulos. Então nós temos muita simbologia nesse texto. 5 pães e 2 peixes. Nós temos qual número? 7. O que significa 7? Completo, pleno, totalidade. O alimento espiritual, ele é completo. É tudo o que nosso espírito precisa. Então, Jesus repartiu os pães e deu a seus discípulos, e dos seus discípulos a multidão. Mais à frente veremos que Jesus, o próprio Mestre, ele é o pão que desceu dos céus. Então, esta simbologia, ele dividiu o amor dele, a caridade, a benevolência, a indulgência para com seus discípulos e seus discípulos para com a multidão. É uma partilha, mas não é apenas uma partilha física, é uma partilha espiritual. Porque nós estávamos perto da Páscoa. Por isso que toda essa multidão, porque 5.000 homens, mais fora mulheres e crianças, eram aproximadamente 10.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos de alimentos. Isso significa que quando mais você doa, quanto mais amor você doa, quanto mais benevolência você doa, quanto mais indulgência você doa, mais você recebe. É aquela teoria das bruxas. Quando apontaste para alguém, atente-se que existem 3 dedos apontados para você. Se fizeres coisas erradas, elas voltarão 3 vezes. Se fizerem corretas, também. Então, essa parábola, a ascendência da palavra de Jesus que predomina. Que todos nós sabemos que uma atenção muito firme a uma coisa faz você parar de ter fome. Sabemos disto. E daí, Jesus pede para que seus discípulos entrassem no barco, porque ele queria se despedir das pessoas. Olha a tamanha benevolência de Jesus. Quase 10.000 pessoas. Ele queria se despedir delas. E assim que seus discípulos se foram e ele se despediu das pessoas, ele subiu ao monte para orar. Vejamos, subir o monte
significa elevar a vibração, absorver alimento espiritual, absorver energia. Interessante. Jesus não é autossuficiente. Ele também precisa de alimento espiritual. Ele doa e se retira. Só existe um autossuficiente. Deus, Criador, onipresente, onipotente, soberanamente justo e bom. Somente Ele é autossuficiente. E estando em oração, Jesus pressentiu na quarta vigília da noite, que é conhecido como cantar do galo, que vocês recordam que Jesus falou para Pedro: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Porque eles dividiram em 4 vigílias. A primeira, de 6 às 9. A segunda, de 9 à meia-noite. A terceira, de meia-noite às 3 da manhã. E das 3 às 6, a quarta vigília. E nesta quarta vigília, Jesus, percebendo o perigo de seus discípulos, uma coisa muito interessante, porque Chico Xavier, uma vez ele foi avaliado pelos cientistas da NASA, vieram avaliá-lo para saber quanto era seu campo áurico. Vocês têm noção de mais ou menos quanto é o campo áurico nosso, seres normais, vamos dizer assim, de 2 a 3 centímetros. E eles conseguiram avaliar o campo áurico do Chico. E essa medição foi de 35 metros. Por isso que quando ele estava dando autógrafo, as pessoas comentavam que ele estava gordinho, que parecia um sapo. E quando essa pessoa chegava: oi, Chico, tudo bem? E ele falava: minha filha, os sapos são de Deus também. Porque todo mundo que estava no seu campo áurico, ele pegava, ele sentia. Quanto será o campo áurico do governador do Ordem? Eu não sei quanto, mas com certeza toda a terra está. Por isso que ele está ao seu lado agora e aqui. Por isso que ele falou: quando tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Porque não é reunião. Por isso que o Espiritismo é fé raciocinada. Então, Jesus, pressentindo o perigo, foi até seus discípulos andando sobre as águas. Existem 2 hipóteses. Ou seu corpo ficou lá no alto do monte, e ele foi em espírito socorrer seus discípulos, ou ele foi em corpo e espírito. Nós sabemos que é bem possível, né, que a primeira hipótese seja a mais concreta. Porque nós vemos isto em médiuns, potentes médiuns, né, que doam seu ectoplasma para os espíritos. E eles fazem objetos levitarem
anulando a força gravitacional. Este é um exemplo da segunda hipótese, no qual ele estaria levitando o seu corpo físico. E ele utilizou esta lei, conhecida por ele, pois ele é o governador do ordem, para levitar também a Pedro, quando ele saiu do barco. Pois se não pudesse, ele iria falar para Pedro: não, Pedro, fica aí que estou indo. Mas ele sabia que poderia acontecer. Ele poderia fazer. Então, quando Jesus aparece sobre as águas, ele fala: tenha bom ânimo, não temais, sou eu. Tenha bom ânimo nos recorda uma frase muito conhecida. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que interessante. E neste momento falou: tenha bom ânimo, não temais, sou eu. E por que ele aparece sobre as águas? Que simbologia é esta? Uma delas é que Jesus está acima de tudo que é matéria. Jesus não utiliza o fluido cósmico universal para criar tudo que é matéria. O fluido remete à água. Ele está acima da matéria. Ele domina a matéria. Seu espírito domina a matéria. Por isso, ele é o nosso mestre. Ele nos ensinará aos milênios também dominar a matéria. E Pedrão, pedindo a ele falou: vem, porque sabia que era possível. Pedro começou a andar. De repente, sentindo forte vento, teve medo e começou a afundar. Isso acontece conosco muitas e muitas vezes. Quando estamos caminhando no caminho do bem, de repente, perdemos a coragem. Nos afundamos nos prazeres da vida efêmera da terra. E como estamos quase nos afogando, olhamos para o céu e clamamos pelo Mestre: salva-me, Jesus. E como Ele está sempre do nosso lado, independente de onde estamos e como estamos, já aprendemos isto? Ele sempre estende a mão com a sua eterna indulgência. E como somos indivíduos de pouca fé, pois ele falou: se tiverdes fé no tamanho de um grão de mostarda, transportaria montes. Já estudamos isto. Como sabemos que somos indivíduos de pouca fé, precisamos de sua ajuda para não nos afogarmos. E Jesus pega Pedro, caminha novamente sobre as águas e o coloca no barco com os outros discípulos. E o vento se acalma. Veja, o vento não para. O vento se acalma, diminui.
porque o barco era fortemente batido pelas ondas, pois o vento estava contrário. Esse vento contrário não é a falta de trabalho, a falta de um relacionamento conjugal, a falta de um carro, de um lar, a falta de saúde. Não é isto. Uma das faces espirituais é a dificuldade que nós temos de domar o nosso ego, de domar a nossa raiva, o nosso egoísmo, a nossa ambição, a nossa ganância, o nosso desamor. Tudo dentro, nada fora. Este vento contrário, uma de suas faces é justamente essa, de domar as nossas mazelas. A dificuldade que temos, nós somos espíritos milenares, que viemos aprendendo, errando, caindo, levantando pelos milênios. E Jesus, quando entrou no barco, o vento acalmou. A pergunta desta noite é: Jesus está no seu barco, irmão? Quando que você vai deixar Jesus no leme do seu barco? Paulo de Tarso falou que nós temos que ser cartas vivas do Evangelho, para que onde estivermos, o Cristo esteja em nós. Deixe o Cristo ser o leme do seu barco, o capitão do seu barco. Porque quando você botar ele como capitão do seu barco, todas as tempestades, os ventos contrários vão acalmar-se. Então, irmãos, a mensagem principal desta noite: Jesus é nosso guia, nosso modelo, a quem devemos nos direcionar. Permita que Ele direcione sua vida. Cultive Jesus no seu coração, que as demais coisas lhes serão acrescentadas. Pois você, sem Jesus, é uma flor com 1000 espinhos. E você, com Jesus, é um espinho com 1000 flores. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Que venha aos nossos corações seu reino de bondade, paz e sinceridade na estrada da redenção.
Cumpra-se seus mandamentos que não vacilam nem erram, no céu e em toda a terra, de aprendizado e sofrimento. Evite-nos toda ignorância, dai-nos o pão no caminho, feito de luz e de carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os crimes tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante de tua luz. Mas que a ideal igreja seja o altar da caridade, onde se passa a vontade de seu infinito amor. Que a luz e a paz do nosso Mestre Jesus estejam convosco. Muito obrigado.